A paz do Senhor para todos, é um prazer estar de volta com nossas lições bíblicas, né? E desta feita estamos com a lição 11 e estamos estudando o quarto trimestre de 2022, fechando o ano com um tema tão importante, baseado no livro do profeta Ezequiel, que em grande parte traz visões, e essas visões são escatológicas. Também são visões que trazem uma aplicação para o nosso dia, para o nosso tempo odierno. Ou seja, toda a palavra de Deus ela tem uma aplicação também no sentido espiritual e atual. E nós estamos hoje com a lição 11, que é a visão do templo e o milênio. Nós estivemos aqui falando sobre a lição 3, as abominações do templo, que na visão do profeta Ezequiel, é o pecado que entrou sorrateiramente, né? E de forma sincrética no templo, na visão que ele teve do templo. Então nós vemos aqui as abominações entrando no templo. Na lição 4 estudamos sobre a glória de Deus que sai do templo, não é? Como a abominação foi entrando devagar, aos poucos, também a glória foi saindo de forma gradativa do templo e em estágios, né? E hoje nós estamos com a lição 11, que é a visão do templo e o milênio, e nós vamos estudar quando o profeta é levado agora, já no futuro, a porta que aponta para o caminho do Oriente, e vislumbra a visão da glória do Senhor voltando. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Fica aí, daqui a pouco estaremos voltando. Graças a Deus, estamos com a lição 11, só faltam 2 lições, né, após essa, para a conclusão desse trimestre, o último do ano de 2022. Meus queridos irmãos, na lição 4, que fala sobre a glória que sai, né, quando se vai a glória de Deus, nós falamos da palavra kavod, né, que é a palavra glória no hebraico. Explicamos aqui, inclusive vai aparecer aí de novo outra vez a expressão no hebraico, a forma que se pronuncia, né, que tem um sentido de peso, glória como peso, ou seja, aquilo que era pesado e era valioso e que tinha valor intrínseco, né? Então, quando se fala de glória, se fala de peso. E na lição de hoje estaremos estudando sobre esta glória que ela retorna na visão do profeta Ezequiel. Ele tem a visão de um templo, e esse templo é diferente, né, do templo que foi profanado, o qual recebeu a abominação, né, ou as abominações. E nós já vimos isso, nas abominações ela fez com que o templo fosse destruído, aquela era uma visão antecipada do que Deus faria, o povo seria levado ao cativeiro, o templo seria destruído, né? E dentro dessa realidade nós podemos observar que agora, na visão que Deus dá ao profeta, ele vislumbra um outro templo, bem diferente do anterior. Mas, na verdade, na leitura bíblica em classe, melhor dizendo, que está em Ezequiel 43, de 1 a 9, eu vou lendo alguns textos e vou trazendo alguns pontos sobre que nós podemos observar, porque esse texto ele é o cerne da lição, né? Ou seja, é nesse texto que é baseada a lição, que é a lição 11. Então, nos versículos 1, 2 e 4, nós temos o seguinte: então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o versículo 4 diz assim: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. Então, nesses textos que eu li aqui, nós encontramos a localização da glória, ou seja, ela vem do Oriente. Pelo mesmo caminho que ela saiu, ela retorna, não é? Nos versículos 2 e 3, nós já encontramos um segundo ponto,
o aspecto dessa glória. Versículos 2 e 3 diz assim. A segunda parte do versículo 2 diz assim: e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o versículo 3, e o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. Eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então, nesses dois textos que nós lemos agora, nós temos o aspecto da glória. Esta glória do Senhor, ela tem som e ela tem imagem. Ela é visível e audível. Não é? Outro ponto que podemos observar, no versículo 3 ainda, diz assim, a parte final do versículo, diz, e caí sobre o meu rosto. Então, aqui nós temos o impacto da glória. Não é? Tivemos a localização da glória, o aspecto da glória e agora o impacto da glória. Essa visão fez com que o profeta caísse sobre o seu rosto. Isso é recorrente no livro do profeta Ezequiel, né? Que ele tem a visão, ou tem visões, e ele fica fraco diante do poder desta visão. É fato ocorrido também com João na ilha de Patmos, né? E com outros que tiveram a visão de Deus tão tremenda que diante desta visão se sentiram fraquejando humanamente falando. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, né, ele diz, eu vou perecer, né, porque os meus olhos viram o Senhor. Então, diante disso, nós temos o impacto da glória. O versículo 5 diz assim, e levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Nós temos aqui, em quarto lugar, a abrangência da glória. Não é? Essa glória encheu o templo. Essa expressão encher mostra que o trabalho do Senhor, Deus trabalha sempre ocupando todos os espaços. Não é? Nós encontramos um texto que está em Efésios 5,18, né? Que diz que não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão encher é porque Deus ocupa o espaço completo, né? Não deixando brechas. E esse encher fala de plenitude, né? De plenitude de Deus. Então, a glória abrange, preenche, completa. Versículo 5, em quarto lugar. E mais na frente nós vamos observar que esta glória, no versículo 6, vamos ler? E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. Nesse versículo 6 nós temos algo interessante, que há alguém que aparece na visão de Ezequiel, que ele é superior à glória. E essa pessoa, esse ser, é o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, né? Uma visão pré-encarnada. Todas as visões em que Cristo aparece no Antigo Testamento, e muitas das vezes é conhecido como anjo do Senhor, né? A expressão é anjo do Senhor, é a pré-encarnação de Cristo, né? A pré-encarnação, não coloque aí reencarnação, né? Pré-encarnação, porque lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. Então, quando diz que o Senhor, ele encarnou, o verbo se fez carne, é a expressão, o verbo tabernaculou-se. Cristo encarnou entre os homens, né? Então, antes dele encarnar, toda a visão que se tem dele no Antigo Testamento, e esta aqui é uma das visões dele, através do profeta Ezequiel, é uma pré-encarnação. Então, nós temos aqui alguém que é superior à glória, né? A glória é do Senhor, ele é o Senhor da glória, né? Então, nesse versículo 6, nós encontramos esta parte que fala de alguém que é superior, em quinto lugar, né? Em sexto lugar, versículos 7 e 8, eu vou ler com vocês, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos.
Neste texto, nós observamos que, ainda o versículo 8, vamos ler, né? Pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. É interessante aqui que esses dois textos remete-se à visão da abominação, né? Na lição 3 que nós estudamos, que entrou, e essa abominação fez com que a glória saísse, e Deus também trouxesse a sua ira sobre o seu povo. Aí agora nós observamos que Deus está falando que aqui no texto há um trono. O Senhor está falando que este trono agora vai estar entre o seu povo no futuro, né? Lá no milênio, lá no templo que vai ser erigido no milênio, um templo onde haverá a presença completa, como eu já falei, né? A glória completa do Senhor. Então, em sexto lugar, a glória emana do trono. O trono faz com que a glória flua entre o seu povo, né? É a soberania e o domínio eterno de Deus, né? E em sétimo lugar, o versículo 9, que está dentro da leitura bíblica em classe, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Então nós temos aqui a glória que está eternamente pousando sobre a nova dispensação, a nova era que virá depois de toda a purificação da terra. É por isso que nós entendemos que esse é um assunto totalmente escatológico, porque nessa visão de Ezequiel ela aponta para o futuro, né? Visões anteriores de Ezequiel mostrava o povo que seria alvo da destruição por conta da abominação. E agora essa visão já aponta para o futuro. Então nós observamos que aqui na leitura bíblica em classe, nós dividimos a localização da glória, o aspecto da glória, o impacto da glória, a abrangência da glória, aquele que é superior à glória, né? A glória que emana do trono e a glória que agora repousa para sempre no meio do povo de Deus. Daqui a pouco voltaremos. Bem, nós vimos aí a primeira parte da nossa lição, o que vem depois da restauração, quando falamos dentro da leitura bíblica em classe, né? E agora nós vamos falar um pouco sobre o templo na visão, já que a nossa lição tem como tema a visão do templo e o milênio. Vamos falar um pouco do templo e em seguida falaremos também, já indo para a conclusão, acerca da santidade e da glória do Senhor, não é? Nós entendemos que esse templo do milênio, ele é um templo atípico. E nós, na lição 4, nós falamos sobre os templos, né? Eu vou até botar como retrospectiva rapidamente isso aí, né? Nós tivemos o templo de Salomão, construído por Salomão. Nós também tivemos o templo de Zorobabel, restaurado por Zorobabel, né? O templo de Herodes também, que no tempo que Jesus nasce, no tempo do seu ministério, esse templo ainda está em construção. E nós temos esse templo depois sendo destruído, né? Tanto o templo de Salomão foi destruído, depois foi reconstruído por Zorobabel. Depois passou também por algumas destruições, né? Assim, algumas partes deles foram destruídas com o passar do tempo, historicamente falando. E tivemos agora depois o Herodes reconstruindo, fazendo um templo diferenciado, um suntuoso templo. E esse templo foi destruído no ano 70 da era cristã, e não existe mais templo. O que existe hoje é o resquício dos muros das lamentações, né? O muro das lamentações é o resquício do antigo templo. E não há templo em Israel. E haverá um templo na grande tribulação. Há um projeto entre os judeus da construção de um templo, eles já estão organizando isso, já tem a maquete, né? Esta imagem que aparece aí é a maquete de um templo futuro. E nós sabemos que nos desdobrar das profecias, esse templo vai ser o templo da grande tribulação, né? Período que o anticristo estará na terra governando e a igreja estará com o Senhor no céu. E
Esse outro templo que nós estamos falando agora, vamos falar um pouco mais dele agora, é o templo diferenciado, é o templo futuro, que vai ser o templo do milênio, né? Então nós observamos que esse templo, ele não tem as peças do tabernáculo ou do templo antigo. Peças como a Arca da Aliança, não é? O altar de incenso, o altar feito em madeira, mas revestido em ouro. A arca também feita de madeira de acácia, mas revestida por dentro e por fora, dentro e por fora em ouro. Nós temos também o candelabro castiçal, todo esculpido em ouro. E a mesa dos pães da proposição, onde era colocado 12 pães, cada pão representando uma das tribos de Israel. E também a pia não era colocada aqui, a pia que ficava fora da entrada para a purificação dos sacerdotes e dos sacerdotes, né? E é um templo totalmente diferente. Então essas peças não aparecem nesta visão de Ezequiel. Esse templo vai ser o templo da última das 7 dispensações, não é? Que é a dispensação do milênio. Só para vocês terem uma ideia, vocês entendem, conhecem, sabem da doutrina nossa. Nós assembleanos temos uma visão dispensacionalista, mas gostaríamos de colocar aí algumas imagens. A primeira dispensação foi da inocência, que vai até o capítulo 3 de Gênesis, antes do homem pecar. A partir daí o homem peca, o primeiro casal, eles pecam, e o que acontece? O primeiro casal, por pecar, vem todas as consequências, né, do pecado, né? Como Paulo escreve aos Romanos, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e consequentemente, a morte. Então, em seguida, vem a dispensação da consciência. O homem agora tinha consciência dos seus pecados. A terceira dispensação é do governo humano. A quarta dispensação é chamada dispensação da promessa ou patriarcal, porque foi ali que Deus chama os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E dele gera uma nação, forma uma nação, né? Para essa nação ser luz para os gentios, não é? Era um projeto de Deus. Aí vem a próxima dispensação, que é da lei, a quinta dispensação, a sexta da graça, que nós estamos vivendo, não é? Vivenciando, e a 7ª e última, a dispensação do milênio. Em terceiro lugar, nesse templo não aparece, já falamos logo no início que não existem as peças do tabernáculo, mas nesse templo não existe uma peça principal, né, que é a arca. Esta arca ela foi até o templo de Salomão, mas na frente um pouco, ela aparece, depois ela desaparece, ela é tomada, desaparece da história, e já no templo reerguido por Zorobabel, ela não aparece mais, né? E nós sabemos que a arca ela é um antítipo de Cristo. O que é um tipo e um antítipo? Tipo é um símbolo, é uma sombra que está ligada a um objeto que projeta essa sombra. Então, o objeto em si é o antítipo, né? Tipologia bíblica é um dos temas muito ricos que nós estudamos na Palavra de Deus, nas Escrituras, né? Existem cenas, pessoas, eventos do Antigo Testamento que são tipologias para o Novo Testamento, né? São sombras que apontam para o objeto real no Novo Testamento. Então, a arca do concerto, a arca do Senhor, a arca da aliança, ela é um tipo de Cristo. E Cristo é o antítipo, ou seja, ela é a sombra, Cristo é a realidade. Esta arca era feita de madeira, né, totalmente revestida com ouro. Isso fala da humanidade de Cristo, a madeira, e o ouro, a divindade de Cristo, né? Então, essas duas coisas coexistiam na pessoa de Cristo quando ele esteve aqui encarnado entre os homens, né? Então, tinha sobre ela uma lâmina de ouro puro, que era chamada de propiciatório, e sobre ela dois seres angelicais, né, olhando para a tampa do propiciatório. Então, a arca em si representava a presença do Senhor no Antigo Testamento, né? E era uma tipologia de Cristo. Então, lá nesse templo, não vai haver esta arca também, né? E uma das peças mais importantes do antigo templo, o antigo tabernáculo. Porque Cristo, nele, converge todas as tipologias do Antigo Testamento, né?
Se nós formos observar a mesa dos pães, Jesus Cristo é o pão da vida, né? Se formos ver o candelabro, a luz, Jesus é a luz do mundo. Se formos ver a pia, ele diz que a sua palavra lava, ele e a palavra são um, né? Lá no capítulo 15 de João, ele diz, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho dado. Então, o que acontece? Essas peças, o incensário, nós sabemos que a nossa oração, ela sobe como incenso diante de Deus, e Jesus Cristo está no céu como o nosso sumo sacerdote, né? E ele é aquele que está, através do Espírito Santo, levando as nossas orações ao Pai. Lá no novo templo, não precisará da arca da aliança, porque Cristo já vai estar ali, real, né? Não vai precisar do altar do incenso, do candelabro, que é o castiçal, nem da mesa dos pães, nem da pia, porque todos que estarão lá estarão lavados, purificados. Mas é interessante observar que nesse novo templo, que é um templo atípico, terá um outro ritual, não mais o ritual do Antigo Testamento. E nas peças do tabernáculo nós temos a primeira peça de entrada no tabernáculo e no templo, o altar do sacrifício, né? É bem verdade que hoje, Romanos 12, 1 e 2, né, fala que o nosso culto é um sacrifício, né? Mas nós não precisamos mais recorrer aos rituais do Antigo Testamento. Mas lá no templo do milênio, no templo da visão de Ezequiel, no escopo da nossa aula de hoje, ele terá um ritual ou um sacrifício como memorial. Nós temos um exemplo disso na ceia do Senhor. Quando nós participamos do pão e do vinho, eles são apenas símbolos, elementos que simbolizam, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, observamos que o Senhor disse que toda vez que nós nos reunirmos e comermos o pão e bebermos o vinho, estamos lembrando, rememorando. É um memorial. Cristo não está morrendo no Calvário ou dando sua vida, entregando a sua vida outra vez ali. Ao realizarmos a ceia, não estamos repetindo o sacrifício do Senhor Jesus. E foi uma vez por toda, na carta aos Hebreus, você vai encontrar essa expressão algumas vezes, né? Uma vez por toda ele entrou, ele subiu ao Calvário, ao altar do sacrifício, e de uma vez por toda ele subiu e entrou no santíssimo lugar, que é o céu, e o santíssimo da terra, né? O tabernáculo tinha 3 partes, o pátio, né? Tinha o santuário, que era o lugar santo, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca, né? No pátio ficava o altar do holocausto, ficava a pia, né? Para poder fazer a limpeza, os sacerdotes se lavarem. E nós tínhamos na entrada do santuário, o lugar santo do tabernáculo, a entrada de quem entrava à sua direita tinha a mesa dos pães, à esquerda tinha o castiçal, o candelabro, e já próximo do terceiro véu, porque o primeiro véu é a entrada para o pátio, o segundo véu é a entrada para o santuário, e o terceiro véu é a entrada para o lugar santíssimo. Ali nós tínhamos o quê? O incensário. E dentro do Santíssimo, ou lugar santo dos santos, nós tínhamos a arca do concerto. Então, tudo isso aqui era uma tipologia das coisas que Deus mostrou a Moisés, lá em Êxodo explica bem isto, e o homem aqui, Moisés com seus auxiliares, eles colocaram em prática e fizeram a réplica. Então, Cristo agora entra no Santos dos Santos no céu, está bem explicado na carta aos Hebreus, e ali ele está como um sumo sacerdote nosso, né? Mas no futuro ele vai estar presente nesse novo templo e todas essas tipologias convergem para ele. E se houver um ritual, vai ser um ritual no sentido de memorial, de sacrifício, para nunca esquecermos que ele foi o Cordeiro que veio, que morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Nós temos, já fechando a lição, o terceiro ponto, que fala da santidade e glória, né? E quando a glória do Senhor retorna, automaticamente a sua santidade é estabelecida. Em Ezequiel, que está dentro do escopo da nossa lição e dentro da nossa aula, Ezequiel, capítulo 43, versículo 7, diz assim: e me disse, filho do homem, este é o meu lugar,
Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. A primeira parte do texto, do versículo 7. Então, o trono do Senhor fala de sua soberania, do seu governo eterno, do seu governo que está acima de todos os governos, né? Então, o reino de Deus se manifesta por meio do seu trono. O seu trono significa governo soberano, poderoso e eterno. E nós temos alguns textos que gostaríamos de ler, e vai aparecer aí na tela para vocês poderem ler também em casa. Lamentações de Jeremias 5,19 diz assim: Tu, Senhor, reina eternamente. Ou seja, de eternidade a eternidade ele é rei, né? O teu trono subsiste de geração em geração, ou seja, passa-se gerações e gerações e gerações, mas o trono eterno de Deus subsiste. E Daniel, outro profeta contemporâneo de Ezequiel, que também trouxe visões escatológicas, né? Sonhos escatológicos, ele diz no capítulo 4 e versículo 3 do seu livro: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, ou seja, sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. E quando se fala de reino, se fala de domínio, se fala de soberania, se fala de trono. E Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, né? O único livro profético do Novo Testamento e o último de todos os livros, no capítulo 4, versículo 2 e 3, diz assim: E logo fui arrebatado no Espírito, ou através do Espírito de Deus, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco-íris celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Existem mais outros textos que poderíamos ler aqui, mas deixamos esses 3 textos para mostrar que o trono de Deus explica a sua soberania. Então, um dia, por conta das abominações, a glória sai. A abominação entra, a glória sai. Mas depois, Deus restaurando todas as coisas, a glória retorna. Isso para nós, como aplicação espiritual, é que quando nós pecamos, falhamos, saímos dos ditames de Deus, deixamos de seguir as suas ordenanças, deixamos de viver uma vida de santidade, porque nós somos salvos para ter uma vida de santidade, né? Nós temos filiação com Deus, nós somos justificados, nós somos regenerados, nós somos redimidos. Isso tudo implica em santificação. E a Bíblia diz: seguir a paz com todo, sem a qual, e a santificação sem a qual ninguém verá o céu. Está em Hebreus, né? Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nossa vida de santificação faz com que a glória de Deus esteja presente. A nossa vida de pecado faz com que a glória de Deus vá embora. Então, nós devemos refletir sobre isso. Nós estamos concluindo esta lição, falta só 2 para a conclusão da lição e do trimestre e do ano. Podemos refletir neste final de ano de que nós precisamos viver uma vida de santidade para que o peso de glória do Senhor esteja sobre a nossa vida. Para que nós possamos viver uma vida conforme a palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, mas somos aperfeiçoados. Nós não somos santos como o próprio Deus é santo, porque ele nunca cometeu pecado, mas nós somos santificados por ele. E ele diz que nós devemos ser santos como ele é santo. Então, que a glória de Deus possa permanecer. Nunca venhamos a perder a visão do trono. O trono hoje não é visível, o trono não está estabelecido sobre a terra, vai ser estabelecido lá no milênio. O reino de Deus hoje é um reino apenas voltado ao coração das pessoas, apesar que Deus tem um domínio sobre todas as coisas, mas ainda existe muitas coisas a acontecer dentro da escatologia bíblica, né? O diabo ainda está sobre o mundo, em um governo negativo e destrutivo, mas haverá um dia, chegará o momento em que ele será preso, ele estará fora da ação, e o Senhor reinará para sempre, estabelecendo a sua glória, estabelecendo a sua santidade de volta no meio do seu povo. É claro, evidente que a visão aqui é voltada para Israel, porque Israel foi chamado para ser luz para as nações.
Foi dos judeus que veio a salvação. Deus escolheu, falei aqui no início sobre as dispensações, Deus escolheu 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó 12 filhos, para ali formar a nação de Israel para ser uma representante de Deus para as demais nações. Deus tinha um projeto com os gentios? Sim, tinha. Mas Deus escolheu uma nação para ser luz para os gentios. Que Deus continue nos abençoando, que possamos sair dessa lição aprendendo de que Deus é um Deus de restauração, que Deus não aceita pecado e quando pecamos, Ele se afasta com a sua glória. Mas quando nós nos arrependemos, nos quebrantamos diante dEle, passamos a obedecer a sua palavra, a sua glória retorna. Isso no sentido prático da vida e no sentido escatológico, isso vai acontecer no milênio. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.